Vamos para o Rio de Janeiro conversar com o nosso Carlos Andreasa. Fala, Andreasa, bom dia, tudo bem? Fala, Barão, alô, rapaziada, um beijo ao nosso ouvinte querido, vamos com tudo. É isso aí, hoje o Andreasa vai falar sobre essa crise, mais uma envolvendo o presidente Bolsonaro e os governadores. E aí, Andreasa? Barão, é preciso dizer, antes de tudo, que essa disputa, que é político-eleitoral, entre o presidente da República e alguns governadores de estado, mas que fez com que os governadores se unissem pela primeira vez em muito tempo, é bem anterior à pandemia, às medidas de enfrentamento à Covid-19. A gente pode lembrar, por exemplo, recentemente, esse ano, ainda parece que faz 10 anos, mas foi esse ano, o motim dos policiais no Ceará, a crise de segurança pública e o modo como os governadores se concertaram para reagir à interpretação de que o governo federal, na figura do presidente da República e seus agentes, né, bolsonarismo, apoiava a greve, que é inconstitucional, o motim dos policiais no Ceará e as conflagrações que se ameaçavam no Brasil todo. É uma disputa que já vem de algum tempo e que chega agora a um novo patamar em função de erros políticos de avaliação do presidente Jair Bolsonaro, que, como temos falado aqui com grande frequência, apostou no jogo errado. Apostou na Covid-19 como uma gripezinha, como algo que estaria superdimensionado, tratado com histeria por nós, pela imprensa, e claro, com interesses ocultos de nossa parte, porque nós, obviamente, estamos sempre querendo derrubar o presidente da República da vez. Isso gerou um vácuo de representação política, e o clichê, e é um clichê correto, diz que não existe vácuo em política. Os governadores perceberam, na carne, também temendo por suas popularidades, porque essa é uma disputa, sobretudo narrativa, em grande grau irresponsável, os governadores perceberam que havia um vácuo a ser preenchido ali, político, e para crescer. E já começam a circular pesquisas que indicam, de fato, a percepção da sociedade de que os governadores trabalham mais, de maneira mais dinâmica, mais ativa do que o presidente da República. Se pudesse simplificar o quadro, teríamos algo mais ou menos assim: governadores ousados de um lado, presidente inerte de outro. O presidente da República debochou, desdenhou de um problema gravíssimo de saúde pública, apontando que não teria essa gravidade toda. E não se brinca, não sem ouvir o alarido das ruas, na modalidade tribal, panelaço, impunemente. Brincou com saúde pública, a conta vem. Os governadores, de sua parte, tomam medidas radicais, comunicam um grau de dinâmica. Muitas vezes as medidas dos governadores têm sido inconstitucionais, para resultar em nada, a serem barradas mais adiante. Mas, insisto, tem aí uma batalha irresponsável de comunicação. Os governadores se comunicam bem. O governo federal reagindo e sendo percebido como aquele que atrapalha. Agora, o desenrolar dos capítulos indicará se haverá uma concertação entre governo federal e governadores para o bem do Brasil, porque o colapso, tudo indica, virá, ou se continuarão cada um a tomar suas medidas numa espécie de guerra de decretos. Agora, aliás, era a hora do presidente da República liderar uma de suas premissas de campanha, ou já nos teremos esquecido do mais Brasil, menos Brasília. Essa é a hora. Os governadores estão fazendo isso. A revolta dos governadores, como eu tenho chamado, estão fazendo isso, tentando tocar com excessos que eu tenho apontado aqui, o menos Brasília, para resolver suas vidas, em função da inércia do governo federal, sobretudo na figura do presidente da República. Agora, Andreasa, você falando, desculpa te interromper, você falando dessa crise de representatividade, a gente tem os números da pesquisa Datafolha mostrando alguns aspectos disso, né? Por exemplo, que a gestão do presidente Jair Bolsonaro nesse combate ao avanço da pandemia é aprovada por 35% dos entrevistados. Os governadores já são vistos como ótimos ou bons por 54% dos entrevistados, mas tem uma figura, que é o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é muito bem avaliado por 55% da população. Ele consegue capitanear isso em torno dele, né? Consegue, Sheila, até um determinado ponto, que é o limite do presidencialismo no Brasil. Quem manda, quem centraliza é o presidente da República.
Se você tem um bom ministro da Saúde, com bons quadros técnicos, fazendo um bom trabalho, mas a isso nós temos diariamente o presidente diminuindo a importância do problema, o que prevalece em termos de avaliação do governo federal é a figura do presidente. Aliás, o Mandetta, pela lógica bolsonarista, deveria estar na fogueira, porque é um indivíduo que se destaca do governo para se comportar como um estadista. De que maneira isso vai se equilibrar? Eu estou muito preocupado com essa questão narrativa e de avaliação, porque o presidente Jair Bolsonaro é um animal político da linha populista do século XXI. Aquele para quem o que importa é o pulso das redes. Ele é uma espécie de girassol publicitário. Ele vira para onde há o fervo, né? Se ele percebe que a sua popularidade cai, ele tende a reagir, e aí entra a vertente do populista autoritário, tende a reagir radicalizando. Olha só, os governadores tomando a frente nesse discurso, eles se transformaram numa espécie de zeladores da saúde pública, aqueles que se preocupam com a saúde pública. A isso, pelo menos até agora, o presidente tem reagido chamando os governadores de exterminadores de emprego. Olha como está dado o cenário, Sheila, da crise. De um lado, os governadores fechando suas fronteiras, tomando medidas radicais para proteger a saúde da população. Diante disso, o presidente já reage, falou isso ontem, dizendo que esse tipo de medida da parte dos governadores tende a ceifar muitos empregos e que eles são exterminadores de emprego. Olha o nível do discurso narrativo que tem aí. É como se todos eles, governo federal, presidente da República e governadores, sabendo que a casa vai cair, que o colapso vem, que a crise será grande, estariam criando, cada um a seu modo, cada um para si, uma maneira de se descolar do problema. A culpa é do outro. Eu fiz a minha parte. É nesse lugar baixo que nós nos encontramos. Acrescentar que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu ontem o pagamento da dívida do governo de São Paulo com a União. Vale por 180 dias, já falamos sobre isso, 7,2 bilhões de reais nesse período que o governo de São Paulo teria de pagar para a União e que fica suspenso dinheiro para aplicar no combate ao coronavírus. Isso abre um precedente para que outros governadores vão para o mesmo caminho. É, como eu disse, a revolta dos governadores, a ver como o governo federal reagirá nesse caso específico. Vai recorrer, vai brigar ou vai, a partir dessa vitória de São Paulo, negociar com os demais governadores medidas do mesmo jeito? Tem que tomar cuidado, Sheila, pessoal, para que os governadores não se convertam na nova China, né? Imagina só, rapaz, que loucura. Bom, o Andreasa vai voltar nesse mesmo horário amanhã na nossa programação, trazendo mais análises, mais informações. Um abração, Andreasa, até mais, hein? Beijo, pessoal, até mais. Beijo, até.